Sou Kim Kataguiri, deputado federal do Partido Missão, coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, e eu estou na zona de fogo contra 20 trabalhistas. A minha primeira afirmação é: o orçamento público vai colapsar. O orçamento público vai colapsar porque as despesas obrigatórias vão ultrapassar as despesas discricionárias. Basicamente, o presidente da República, o próximo presidente que assumir, não vai ter verba para financiar, inclusive, os principais programas sociais que são financiados com verbas discricionárias. Então, se a gente não fizer uma reforma no orçamento, pela primeira vez a gente vai viver no Brasil, que os Estados Unidos de vez em quando vivem, que é um shutdown. E aí, tudo bem? Beleza? Sou Matheus Crepe, faço parte da Juventude Trabalhista, sou estudante de Economia. E vamos lá, a sua afirmação, né, tem um erro nela, porque ela parte do pressuposto e ela só existe porque a gente tem um arcabouço fiscal, que é um novo teto de gastos. Então, se não limitasse esses gastos, né, que a gente tem, né, no Brasil, como se a premissa fosse excesso de gastos que não tem, a gente não estaria fazendo essa discussão. E segundo ponto, o termo colapsar é muito relativo. Por quê? A gente nunca colapsaria porque a gente emite em própria moeda. Então, né, se você for pegar o professor Luiz Oreiro, né, no livro Macroeconomia do Desenvolvimento, ele vai falar que a gente tem um spread de 250 a 350 ali, né, de risco país. Ou seja, mesmo que, né, os gastos obrigatórios eles sejam maior do que os discricionários, a gente ainda consegue emitir título. Só que a gente tem que mudar o modelo macroeconômico que o MBL vem defendendo. E a gente tem que diminuir os juros. Então, ele só existe por causa disso e não vai colapsar também porque o governo ele adotou uma medida que é parecida do MBL, que é corte de gastos. E a minha vez de falar Não, só para finalizar, eu passo a bola para você. Então aí o governo já anunciou que vai fazer um corte de 70 bilhões, então ele vai usar para isso. Então, não vai colapsar. Vamos lá. O colapso do orçamento tem absolutamente nada a ver com o arcabouço fiscal, porque são obrigações constitucionais. O arcabouço fiscal é lei complementar. Então, assim, todos os seus argumentos já partem de uma premissa errada do arcabouço fiscal. A preocupação não é furar o arcabouço, porque o arcabouço, mesmo que a gente gaste todo o teto dele, ainda assim o orçamento continua colapsando. Se a gente revogar o arcabouço, as obrigações constitucionais continuam existindo, os gastos obrigatórios continuam existindo. Então, todo o desenvolvimento que você fez partiu de uma premissa errada, porque quando eu falo que o orçamento público vai colapsar, e eu falei isso na minha primeira afirmação, eu estou falando que as despesas obrigatórias vão ultrapassar as discricionárias. Não existe nada de despesa obrigatória ou despesa discricionária dentro do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é sobre as despesas discricionárias e elas não existirão caso as obrigações constitucionais ultrapassem. Perfeito. Como é a projeção da consultoria de orçamento da Câmara para 2027. Então, não tem nada a ver com o arcabouço. Claro que tem a ver, porque o governo ele sempre vai fazer cortes para o gasto obrigatório, ele vai crescer, a gente concorda com isso. Só que se a gente tem a premissa do arcabouço de controle de gastos junto de um tripé macroeconômico, é lógico que ele vai fazer sentido. O gasto obrigatório, o gasto obrigatório ele sempre vai subir, a gente sempre vai cortar do discricionário. A gente entende que vai sucumbir, só que se a gente tem um modelo de teto de gastos que vai limitar, né, um novo teto de gastos, a gente não vai conseguir suprir. Por quê? Igual o teto de gastos. O teto de gastos a gente teve redução de investimentos. E se a gente não muda, se a gente persegue o superávit primário, a gente não vai conseguir avançar. Por quê? Vou dar um dado muito interessante. Porque o Brasil ele não tem excesso de gastos. Como falou, a premissa do novo arcabouço fiscal é que a gente tem excesso de gastos. Só que 90% do que a gente tem, do que a gente paga de dívida, foi por conta de rolagem. Foi por conta que o juros estava alto e a gente pagou. Não foi excesso de gastos. Então, a gente não consegue tirar do lugar e colocar do outro. Então, faz sentido assim o arcabouço. A dívida, vamos lá, mais uma vez, o arcabouço não tem nada a ver. Claro e você faz uma falsa comparação. Porque o teto, tá no modelo macroeconômico que você defende, claro que tem a ver. O modelo, calma, filho. Mas o seu modelo, segura ele aí, defende você falou isso, já. É superávit. Calma, você tá dizendo claro que eu defendo. Ver, eu vou falar o que eu defendo. Você tá falando o que eu defendo. Calma lá, lá, irmão. Você quer saber o que eu defendo mais do que eu? Calma. Vamos lá. Você fez uma comparação falsa. Porque o teto de gastos é constitucional. O arcabouço fiscal é lei complementar. O arcabouço fiscal vai ser atropelado pelas obrigações constitucionais. Esse é o meu argumento central. Despesa obrigatória não tem nada a ver. Despesa obrigatória não tem nada a ver com a limitação de gastos do arcabouço, porque ela não vai mais fazer sentido, porque não vai mais existir despesa discricionária para você fazer controle. E outra coisa, você falou que a premissa do arcabouço é limitação de gastos. Não é. A premissa do arcabouço, por isso que a gente discorda dele, é de que falta arrecadação para pagar os gastos. Pode falar agora? Tanto que calma, você falou mais do que eu. Relaxa aí o popoto, que agora é a vez do coleguinha. O que eu falei é o seguinte, não vai mais existir arcabouço fiscal, não vai mais importar arcabouço fiscal, a obrigação não decorre do arcabouço fiscal, porque ela decorre dos gastos obrigatórios da Constituição. Perfeito. Então eu te pergunto, você é presidente da República em 2027, 1º de janeiro de 2027, qual mudança na Constituição você faz para que as despesas obrigatórias não ultrapassem as discricionárias?
Então, a primeira mudança que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que ver, né, os nossos gastos obrigatórios, que eles são muito altos. Só que eu não vejo problema em fazer uma reforma em si. Por quê? Os gastos, eles aumentam, eles são indexados justamente para a gente aumentar investimento. Educação está subfinanciada, saúde está subfinanciada, segurança pública está subfinanciada. Se a gente fazer uma desindexação, aí que o país vai colapsar. E segundo ponto, claro que o arcabouço tem a ver, ele está dentro do modelo macroeconômico que você defende. A gente tem problema de arrecadação, a gente tem problema de aumento de receita. Então, é lógico que está envolvido nesse quesito. E outro ponto, os 3 países que mais se desenvolvem no mundo, China, Vietnã e Índia, não usam esse modelo do arcabouço. Se o arcabouço tivesse no meu modelo, eu não teria votado contra. Tá, acho que você mas precisa acompanhar melhor as minhas você posições. defende teto de gasto, que é Não tem pior absolutamente- ainda. Não tem absolutamente nada Mas a o ver. teto de gasto é Mateus. pior ainda que isso. Negativo. Valeu. Obrigado. Valeu. E aí, meu, ninguém vai debater comigo? Caralho, tô me sentindo solitário. Boa tarde. E aí, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Fausto Oliveira, eu sou jornalista de economia, com especialização em indústria, assuntos de infraestrutura, etc. E, Kim, esse assunto do orçamento que você trouxe aí, cara, você fez uma resposta interessante aí para o nosso antecessor, mas o que eu li da sua resposta, basicamente, é o seguinte, que você está propondo que o descompasso entre despesa discricionária e despesa obrigatória seja pago pela despesa obrigatória, ou seja, você está propondo reduzir a despesa obrigatória. Pelo que eu entendi, é isso. Em parte se reduzir, é isso, em mas parte só reduzir. um segundo, se é rapidinho, isso... só para esclarecer, Claro, dá para você vai. desenvolver seu argumento. Aham. Em parte é corte, em parte é simplesmente dar liberdade para o executivo. Bom, muito bem. Em cima das obrigatórias. Isso. Mas a maior parte das obrigatórias são despesas vinculadas a atendimentos sociais, previdência, saúde e educação, financiamento de serviços públicos essenciais, etc. Então, em suma, o que você está propondo é que aqueles que são atendidos pelo Estado paguem a conta para que o Estado possa ter despesa discricionária de novo. Esse descompasso existe e você está propondo, então, tirar dinheiro da saúde, dinheiro da educação, dinheiro da previdência, para fazer com que a capacidade financeira do Estado, né, investir livremente aumente. Aí eu pergunto, e o 1 trilhão de juros que a gente paga, né, para rolagem de dívida, não mexe nada nisso? Te respondo, mexe. Na realidade, a economia é maior com o juro, porque a PEC que eu apresentei, ela reduziria o juro de 15% para 7%. Então, a gente teria uma economia aí... Você está propondo reduzir juro na caneta? Não, não é na caneta. Como é então? pela economia. Como? Né? É a projeção da desvinculação, porque, vamos lá, a dívida... Você quer desvincular a dívida- despesa obrigatória para reduzir o juro brasileiro? Isso, porque automaticamente... não, mas peraí. Então porque você está colocando o mais pobre Calma, para você falou, pagar... agora Não, deixa eu peraí. desenvolver. Não, peraí. Agora eu quero te perguntar outra coisa. Então pergunte. Você está propondo o mais pobre pagar a conta da redução de juro para o mercado financeiro? Como Não, assim? negativo. Quem tem que pagar essa conta é o mercado financeiro. Negativo. Vamos lá. Quando eu falo de despesas obrigatórias, a gente está falando de R$1 trilhão em 6 anos, 750 bi seria de desvinculação. E veja, desvinculação não significa Em que o 6 dinheiro... anos? Não, calma, filho, você já falou, deixa Não, eu o falar. filho tá calmo, mas eu tô com Calma. dúvida. Calma, então, mas Né? calma. Eu tô querendo que você me responda. Sim, mas pô. você fez 2 Né? perguntas e não deixou eu responder, aí você fez uma Então vai lá, terceira. faz Então aí. deixa eu responder as 3 Diga lá, agora. diga lá. Tá Vamos bom. lá. Primeiro ponto. R$1 trilhão, 750 bi de desvinculações. Em Isso 6 não anos. significa, em 6 anos, isso não significa que esse dinheiro não vai ser gasto nem em programas sociais, nem em saúde e nem em educação. Só significa que vai ter liberdade para remanejamento. Outro ponto. O que eu estou falando é o seguinte, a medida em si, por a gente ter capacidade de pagamento da dívida, eu não estou nem falando de pagar a dívida, estou falando por ter capacidade de pagar a dívida, a gente aumenta o nosso lastro, a gente aumenta a nossa segurança e a gente diminui o juro com uma projeção de economia de 2 trilhões e 600 bilhões de reais que a gente deixa de pagar em juro para poder fazer investimento, inclusive para as pessoas mais pobres. Então, eu não estou falando de baixar juro na canetada, eu não sou discípulo do Tombini, não sei se você é, Não, eu estou não, falando não. na realidade de dar lastro para que a gente tenha capacidade de investimento, para que a gente possa retornar isso para os mais pobres. E outro ponto, a vinculação constitucional de saúde e de educação serve para todos os estados e todos os municípios. Tem municípios e tem estados que têm mais idosos do que jovens, então precisam remanejar o recurso Isso é da verdade. educação para a saúde. Não faz sentido eu partir da premissa de que eu sei qual que é exatamente a vinculação de saúde e educação que eu preciso impor para os estados e para os Mas municípios. nós dois sabemos que os fundos de participação dos estados e dos municípios é que são administrados pelos governos locais e eles fazem esse remanejamento na administração local. Não é verdade Não, eles que não fazem, eles não a podem. mesma proporção de vinculação federal é refletida nos orçamentos É verdade, municipais? sim. Não é? Bom, você vai porque tomar o fundo, fact-checking. o Fundo Participação Municípios e Estados ele permite aos administradores locais fazerem esses remanejamentos e eles Negativo, fazem. não permite. Agora, Você não conhece a lei. sua proposta, Você não conhece a lei. sua proposta, ela tem um demérito aí.
que é o seguinte, ela é toda muito doce com quem já vive a doce vida no Brasil, que são os bancos. Porque não mexeu em nada. É duro. Não, Pelo não contrário, mexeu eu tô em pagando nada. menos juro pra ele. Não, mas você... Eu tô pagando metade de Mas juro pro banco. Eles Como não que é, pagaram como que é a bom pro conta banco? desses 20, 30 anos que vivem de rentismo no Brasil. Mas e aí você quer que eu mude o passado, filho? Não, eu quero que quem pague a conta seja quem tem que pagar a conta. Eu não sou doutor estranho, não. Claro que não. Eu posso mudar nem é o futuro. eu não sou doutor estranho. E pro futuro, Mudar o que eu posso fazer futuro, é pagar menos juro da dívida. Os você grandes bancos pode pagam menos fazer juro da com que dívida. eles paguem pela correção orçamentária do Brasil. Sim, eles vão pagar recebendo menos juros do Tesouro. Tá bom. E aí significa então que a próxima geração dos brasileiros que vão precisar desses atendimentos sociais vão ficar olhando o rentismo, né? Pelo contrário, eles vão ter 2 trilhões e 600 bilhões extra. Duvido. Pausa. Ah, mas aí... Fechou. Valeu. Ó, estilão do... Ó. E aí, meu? Preparei pra Beleza? você. Caralho, você arrumou pra mim. Prazer, Porra. meu nome é Charlie. Mas eu sou hétero, mas obrigado. Ah, que pena. Meu nome é Charlie Barkley, eu sou trabalhista, como você pode ver. Eu represento aqui hoje a Juventude Trabalhista, eu sou estudante de economia. Tá? Primeiro ponto, não existe uma relação causal entre o corte de gasto que você apresenta na sua PEC, que é basicamente isso, né? Você quer desvincular os pisos da educação e da saúde, da complementação do Fundeb, você quer desindexar o salário mínimo, né, quer desindexar o salário mínimo tanto do BPC quanto da aposentadoria, que na prática o pobre ele vai receber menos, ele vai ser menos atendido, porque naturalmente você está limitando o crescimento desses benefícios apenas à inflação, né? Ou seja, não vai ter ganho real, ao contrário dos trabalhadores da iniciativa privada. Então, o primeiro ponto é a discordância que a gente tem entre a origem do salário mínimo. O salário mínimo ele não é só um indicador de mercado. O salário mínimo ele também é um indicador de demanda, justamente porque você precisa de uma condição mínima para as pessoas, não só porque isso é moralmente bonito, mas porque isso também é eficiente do ponto de vista prático de como uma economia opera. Você parte de uma ideia de que nós vamos ajustar determinados detalhes da economia e isso vai resolver o problema, quando na verdade a gente tem uma condição estrutural, um modelo deficitário que é ineficiente e comparado com o que vocês defendem no livro amarelo, e eu li os 4 primeiros livros, o modelo de vocês é exatamente o mesmo do PT. Vocês não defendem nenhum tipo de reforma estrutural. Você tá rindo por quê? Ora, o PT com o galípolo no Banco Central, autonomia, juros a 15%. Lá vocês defendem a autonomia. O PT parte da premissa de que tem que aumentar a arrecadação de impostos para dar superávit primário e vocês acreditam que você tem que fazer superávit primário para criar um fundo soberano, que é ineficiente. Aí você diz assim, não, vamos tirar tudo dos trabalhadores e economizar 1 trilhão em 6 anos, em vez de mexer na dívida pública, que gasta 1 trilhão em 1 ano. Então era mais fácil a gente mexer na dívida, economizar em 6 trilhões. Né? E aí você fala assim, não, vai reduzir juros. Sabe por que não vai reduzir juros? Porque o problema dos juros no Brasil está associado à indexação da economia. Você sabe como é que o Plano Real resolveu a hiperinflação, não, você não sabe? Eles criaram uma ORV e fizeram a desindexação dos contratos para diminuir a inflação inflacionária, porque eles entenderam... 5 pontos pra eu rebater já. Não, tudo bem, mas você eu quer acho... me ouvir ou não? Porque tem 5 Deixa, pontos. eu posso concluir aí, você fala? Beleza, você vai Tá fazer bom? quantos? Porque tem 5 Não, já. eu só vou concluir o ponto da indexação, porque esse Tá é bom. o componente principal da dívida hoje. A gente tem uma economia indexada. O que isso significa? Que os contratos são reajustados de acordo com a inflação passada. Então, isso leva a inflação do passado para o presente, gerando uma pressão inflacionária. Os juros hoje opera combatendo a inflação para diminuir a demanda, né? Ele limita a demanda e, ao mesmo tempo, limita o investimento. Só que ele não tem como combater uma inflação inflacionária, porque se fosse assim, a gente tinha resolvido a hiperinflação dos anos 80, só fazendo 40% de juros, ao invés de simplesmente desindexar a economia, como eu estou propondo, porque a moeda ela não foi plenamente estabilizada, e no livro amarelo, por exemplo, na proposta de vocês não falam um A sobre a indexação, vocês não falam sobre o regime de metas de inflação, que ele é ineficiente para a estrutura brasileira, e parte da ideia também que vocês não falam um A sobre a inflação de câmbio, certo? Posso falar agora? Pode. Tá, vamos lá. Pô, agora que eu posso falar, vocês vão expulsar ele? É o seguinte, ó, BPC e Previdência não vai ter correção. Onde é que você viu isso? Não tá na minha PEC, né? Então você já tá falando uma coisa que não existe. Outro ponto, não tem vinculação constitucional para assistência social. Sabe qual foi um dos investimentos que mais aumentaram no Brasil nos últimos 40 anos? Assistência social, que prova que vinculação ou não vinculação não é garantia de que vai ter aumento de investimento ou de que na PEC aquilo tá que é... dizendo Calma, que a filho, você falou uma hora. vai dar 300 você falou bilhões. uma hora, você falou uma hora. Agora trilhão segura. da sua PEC Segura tá o balanço, segura o balanço. da sua... Segura, não, você vai deixar eu porque falar? você tá mentindo. Não, trilhão amigo, da sua
Você PEC mentiu tá em uma cima. hora aí. Pausa, agora. fechou. Charlie. Foi expulso já? Ele foi votado, ele foi Puta votado. merda, então Mas o cara ele... fala Mas tudo, termina, pode O terminar. cara fala tudo e ele é Não, expulso, aí eu não termina, homem. respondo. Termina, que bom. homem. Tá, Mas vamos lá. fazer o seguinte. BPC e Previdência. Pode ir? Não, vamos fazer o seguinte, o Charlie foi votado, ele pode votar na cadeira, responde os pontos dele elencados e eu faço uma nova contagem para a próxima pessoa. Tá bom, beleza. Então vamos lá. Já falei que PPC e Previdência não vai ter correção, mentira, não está na PEC em nenhum lugar, e eu já falei que não teve vinculação para assistência social, investimento em assistência social aumentou do mesmo jeito. Concordo com você que o modelo deficitário é ineficiente, é exatamente o modelo que o PT opera. Outro ponto. De vocês. Vocês defendem a mesma coisa que o PT, vocês defendem a autonomia. Quem disse que o PT defende a autonomia? O PT é contra a isso, autonomia. Radete tá no seu colo, O PT votou contra a autonomia. Deus o livre da data no meu colo. A data tá no meu bolso aqui, que não para de me taxar. Mas o meu ponto, eles são contra a autonomia. Eles votaram contra a autonomia. De onde vocês tirou que a gente defende a autonomia? Eles também. Não, isso não existe. Então você mentiu Não, eles objetivamente. votaram contra, mas no final das contas mantiveram. votaram, Quem? eles não têm Vai- voto. vai- Eles vai- não têm vai voto, eles não passando. têm voto para rebater. Vamos lá. Outro ponto, não sei de onde você tirou 6 trilhões de dívida aí que vocês vão economizar, porque assim, eu não conheço nenhuma instituição que tenha dado esse dado, você nem falou em qual período de tempo esses 6 trilhões. Outro ponto, se juro resolvesse, 40% de juro resolveria a inflação, a gente não precisava de plano real. Não, você está ignorando uma coisa chamada dominância fiscal. Quando o aumento de juro do Banco Central, é o cenário que a gente está entrando, que é quando o aumento de juro por parte do Banco Central não resolve mais, porque o problema está na política fiscal. Então não importa qual seja a política monetária, enquanto não tiver ajuste na política fiscal, diz a economia ortodoxa, você não vai conseguir ter uma redução da inflação, porque o aumento de juros se tornou inefetivo. E nem uma palavra sobre desindexação. Vocês fizeram o que não dá pra fazer e a gente já baniu gente em zona de fluxo por isso, tá? O Charlie falou bastante, tudo bem, isso é deles. Aí eles, o Kim sabe se ele interrompe ou se ele não interrompe. A questão é, ele terminou de falar, o Kim começou, tá, vamos lá. Aí vocês fizeram assim. Não, né, gente? Só que dá a porrada de vocês que Não, né, gente? Eu vou te falar que eu não entendi essa parte também, não. Não, né? Não era pra eles terem muita bandeira. A bandeira, ela é pro colega, assim... Eu sei que vocês sabem que eu não vou pausar quando ele tá falando, mas assim, bom senso, né, gente? Assim, se ele falou bastante, o Kim ouviu, daí a gente precisa... E daí, quando ele começou, fez assim, ó, todas as bandeiras vermelhas. Só que o que acontece? O Kim tem direito de resposta, pode ser interrompida. A última palavra vai ficar com ele, então... Né, assim... Fair play aí, rapaziada. Fair Repensar a play. estratégia.